Muito bem, estamos de volta. Este é o último bloco do nosso debate. Agora, cada candidato vai responder a uma pergunta formulada por representantes de entidades de Santa Catarina. O candidato terá 1 minuto e meio para responder. Não teremos réplica nem tréplica. Pelo sorteio, o primeiro candidato a responder é Carlos Moisés. A pergunta é do presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso. O nosso setor gostaria de saber qual vai ser o seu comportamento nos programas que os governos que têm se sucedido têm mantido na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do nosso Estado. E, além disso, como o senhor vai proceder com referência à segurança no campo, bem como o setor de comunicação. A lei hoje exige nota fiscal eletrônica, GTA eletrônico, e nós temos defasagem de internet no nosso interior. Candidato Moisés tem 1 minuto e meio. O Estado, quando atua fora das suas ações principais, ele tem caminhado muito mal. Quando ele empreende, quando ele vira agente financeiro, nós entendemos que o Estado tem que focar nas suas ações básicas e incentivar o produtor. A questão, por exemplo, do agronegócio. O Estado não tem feito estradas muito bem. 70% das rodovias catarinenses são consideradas péssimas ou ruins. Esse seria o papel do Estado. Se ele não tem competência para se manter, ele deve atrair para si investimentos da iniciativa privada, para que o produtor, quando fala em agronegócio, está intimamente ligado à capacidade de escoar o seu produto, manter o homem no campo. Se eu não tenho estradas, se eu não consigo manter o homem no campo, se eu não tenho incentivos do Estado, de fato, eu não consigo fazer crescer o agronegócio. A questão, por exemplo, das escolas para manter os filhos de agricultores no campo. São propostas que nós temos claras em nosso projeto de governo. Nós temos a intenção de interiorizar universidades. A questão da segurança no campo. Nós defendemos o processo de armamento da nação brasileira, juntamente com Jair Bolsonaro. Nós entendemos que o benefício da dúvida é muito mais interessante do que o cidadão, o meliante, por exemplo, ter certeza de que o homem do campo está desarmado. Nós entendemos que isso faz parte também de um processo de crescimento desse setor, de garantia para que as famílias se mantenham interiorizadas e não venham ocupar as grandes cidades. Ok, muito bem. Agora, Neivo Panho, presidente da OSESC, formula a Décio Lima. A Lei 16.834, de 2015, foi criada com o objetivo de instituir a política estadual do cooperativismo catarinense. Em maio de 2018 foi constituído o Conselho Estadual do Cooperativismo com o objetivo de atender as demandas e os anseios das cooperativas ligadas ao sistema OSESC. Gostaríamos de saber se o candidato tem algum projeto que contemple ações para atender o segmento cooperativista catarinense. Muito bem, o candidato Décio Lima tem 1 minuto e meio. Bom, primeiro que eu acho algo extraordinário do ponto de vista da economia de Santa Catarina. É justamente o nosso processo de cooperativismo que tem sido, inclusive, um instrumento desafiador em muitos momentos na ausência visível do Estado. Não só cumprir a lei aprovada, não só garantir um processo interligado entre a iniciativa da cooperação com todas as políticas indutoras do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Eu quero, mais do que isso, também produzir, sobretudo, abertura de créditos. Eu aqui já pude falar na questão da geração de empregos do Banco do Povo. Nós vamos criar o Banco do Povo Catarinense a fim de propiciar o acesso subsidiado a créditos para apostar no micro, no pequeno negócio, na agricultura familiar e também, sobretudo, nos sistemas de cooperativas que
o Estado se permitiu historicamente construir. Pode ter certeza que nós vamos, diferente daqueles que têm sido o mesmo, fazer algo para além de todos os acontecimentos já registrados. Muito bem. Agora quem formula é Mário César Aguiar, que assumiu recentemente a presidência da Federação das Indústrias de Santa Catarina. A elevada carga de tributos e taxas tem onerado o setor produtivo e a geração de empregos. Diferentemente de outros estados, Santa Catarina não aumentou seus impostos, o que talvez explica o seu desempenho maior do que a média nacional. Nós gostaríamos de saber do candidato, caso seja eleito, se ele se compromete a não aumentar os impostos e também como ele faria para diminuir o tamanho do Estado e depois, por consequência, reduzir os tributos incidentes sobre o setor produtivo. A pergunta do presidente da Fiesc é dirigida ao candidato Gelson Merizio. Primeiro, o compromisso absoluto em não aumentar carga tributária. Aliás, mesmo na maior crise econômica que o nosso país e o nosso Estado passou, nós não aumentamos impostos, diferente do Rio Grande do Sul e do Paraná, nossos estados vizinhos. Mas mais do que isso, nós temos que evoluir para, no futuro, podermos reduzir a carga tributária nominalmente. Isso se faz, primeiro, reduzindo o tamanho do Estado, enxugando os processos administrativos, permitindo que o recurso seja investido em áreas que promovam desenvolvimento, crescimento. Nós temos algumas regiões de Santa Catarina que ainda têm zonas escuras nos seus índices econômicos. Caso do extremo sul catarinense, da região de Araranguá, do Planalto Norte, do Planalto Serrano, lá no extremo oeste, próximo de Edenildo Cerqueira. Para estas regiões, o Estado tem que ter um tratamento diferenciado. Para isso existe governo, para dar oportunidade e competitividade a todas as regiões. Isso promove desenvolvimento integrado e faz com que o Estado cresça. Eu tenho convicção absoluta que se nós tivermos um otimismo de propósito, uma ação contundente do governo na infraestrutura para o crescimento, especialmente na inovação, que permita a inserção dos jovens no mercado de trabalho pelas suas vocações. E a inovação é a porta de entrada para essas vocações. Impostos aumentar, jamais. Desenvolvimento sustentado com absoluta segurança e absoluta certeza. Muito bem, vamos agora à pergunta de Johnny Zulauf, presidente da FACISC. Ela é formulada a Mauro Mariani. A FACISC fez uma pesquisa em Santa Catarina e detectou em todo o estado a grande preocupação sobre a infraestrutura. Qual é a prioridade que o governo vai dar para a questão da infraestrutura, que é uma carência do Estado? 1 minuto e meio, candidato Mauro. Olha, agradecer primeiro ao amigo Johnny pela pergunta pertinente. A infraestrutura é uma preocupação constante. Santa Catarina, primeiro, tem que estabelecer, e nós temos clareza nisso, um fundo estadual de infraestrutura para fazer a manutenção corriqueira das nossas rodovias, que hoje estão em péssimas condições. Nós precisamos garantir, independente do governo de plantão, que haja um recurso para tapar buraco, para fazer roçada, para manter as nossas rodovias. Porque manter as rodovias significa evitar o perigo de acidente e de vida que as pessoas correm. Depois, trabalhar questões importantíssimas para o Estado, como o transporte ferroviário. Nós precisamos fazer com que a ferrovia Norte-Sul chegue ao oeste de Santa Catarina, que trazendo os grãos do centro-oeste, para permitir que a nossa agroindústria seja competitiva. Depois, o Estado tem que trabalhar junto, em parceria com os municípios, para resolver a questão da mobilidade urbana nos grandes centros de Santa Catarina. O Estado andou meio afastado. Tem que trabalhar junto com a Prefeitura de Florianópolis, de Joinville, de Blumenau, de Itajaí. O Estado tem que ser parceiro, porque, afinal de contas, metade da nossa população vive em torno das regiões metropolitanas. Certamente o Estado tem um papel importante a desenvolver e nós vamos ser parceiro dos municípios, buscar as soluções. Muito bem, vamos agora à indagação de Edson Fortuna, presidente da PRASC, dirigida a Gessé Pereira. A ausência de uma política de segurança pública no Brasil remete a vivermos inúmeros problemas. Um deles, financiamento, a falta de efetivo,
A pergunta que nós, enquanto representantes da categoria dos praças, aí, faz é justamente para os candidatos verem qual é a política que eles pretendem implementar no estado de Santa Catarina que garanta a segurança aos profissionais e a segurança à sociedade ao mesmo tempo, fazendo com que cheguem recursos e esses recursos sejam suficientes para atender o sistema de segurança pública em Santa Catarina. 1 minuto e meio, candidato Gessé. Edson Garcia, eu quero responder diretamente a você e a todo catarinense. Nós vamos investir na polícia, sim. Nós somos parceiro da polícia, nós somos parceiro dos militares, porque o nosso candidato a presidente é um militar, Cabo Daciolo. Também aqui no Estado, nós temos, eu juntamente com um grupo, nós estávamos formando o Partido Militar Brasileiro, um partido a qual tinha bastante militares conosco. Vamos valorizar o militar, vamos valorizar porque é quem dá segurança ao seu povo, é quem arrisca a vida pelo seu povo. E vamos investir na polícia investigativa, a polícia civil e a polícia militar. Nós vamos entregar na mão deles tecnologia de última ponta. Nós vamos atrás. Israel hoje desponta como número 1 no mundo. Nós vamos atrás. Nós vamos já marcar agora, durante a campanha eleitoral, a gente está marcando já uma agenda com a embaixada israelense, a qual a gente já vai começar a se aproximar deles atrás de tecnologia de ponta para investir na nossa polícia, porque a polícia está sucateada. Mas isso vai mudar. Santa Catarina não será mais igual. Santa Catarina, a partir de 1º de janeiro, vai ter um governo que Santa Catarina vai estar em primeiro lugar. Eu não sou o melhor, mas eu tenho uma equipe maravilhosa comigo, temos militares que vão assumir a pasta da segurança pública, assim na educação também vai ser professores, nós vamos colocar capacitados em cada pasta. Nós vamos mudar esse cenário a partir de 1º de janeiro. Ok, muito bem. Agora, para encerrar, o presidente da OAB, Paulo Brincas, formula a Leonel Camazão. Uma das questões que mais nos preocupa aqui na Ordem dos Advogados, um problema talvez um pouco silencioso, mas muito sério, principalmente para a democracia a médio e longo prazo, é a falta de credibilidade da população em geral em relação à classe política. A impressão que nos dá é que a população simplesmente não acredita mais na classe política, perdeu a confiança na classe política. Classe política deve alguma coisa à população, precisa reconstruir essa credibilidade. O que o candidato faria para tentar reconstruir essa credibilidade em relação à população? 1 minuto e meio, Camazão. Brincas, obrigado pela tua pergunta. Nossa candidatura e o nosso movimento da coligação Um Caminho para a Gente, ela é justamente reflexo desse descrédito que você coloca na sua pergunta. Eu sou um cidadão que se indignou com a situação política do nosso país, do nosso Estado. Muita gente que está nos ouvindo agora ou está nos assistindo também está indignada, mas não sabe o que fazer. Então, o nosso movimento na candidatura do PSOL e do PCB ao governo de Santa Catarina, com chapa completa a deputados federais, estaduais, ao Senado, é um movimento cidadão para retomar a política para o cidadão comum e tirar o nosso governo das mãos das burocracias partidárias, daqueles que governam Santa Catarina há mais de 40 anos, que se dividem nas eleições, mas depois delas dividem as secretarias e colocam todo mundo para dentro. É isso que nós temos visto em Santa Catarina, que foram os projetos que perduraram nos últimos 20 anos aqui no nosso Estado, e nós vamos combater esse modelo, trazendo a discussão do que é público e para o público. É para isso que nós temos o governo e é para isso que serve o Estado. Temos assistido políticos que fazem do governo espaço para discutir as suas questões particulares. Nós vamos devolver ao público e à população o rumo do governo de Santa Catarina. Muito bem. Agora, pelas regras do debate, cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. E começamos com aquele que vinha falando, o candidato Leonel Camazão, do PSOL. Bom, eu quero agradecer a todas e todos do SBT aqui por esse espaço de debate. Hoje aqui falamos mais tempo nesse debate do que vamos falar durante todo o horário eleitoral, por conta de uma legislação obtusa, feita pelo Eduardo Cunha, para que alternativas não tenham espaço no rádio e na televisão, para que as coisas realmente mudem. 90% do horário eleitoral vai estar na mão de apenas 3 candidaturas, para que nada
mude, para que tudo fique como está. Então eu preciso do seu apoio. Se você gostou do nosso discurso, gostou das nossas ideias, nos acompanhe nas redes sociais, procurando pelo Camazão 50, para que a gente possa multiplicar essa mensagem de esperança, de mudança e de construir uma nova alternativa, um novo caminho para Santa Catarina. No dia 7 de outubro, eu peço o seu voto no 50, de cabo a rabo, para presidente, governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Só assim nós vamos conseguir mudar Santa Catarina de verdade. Ok. Agora o próximo, Carlos Moisés, do PSL. 1 minuto. Eleitor, eu peço a sua atenção para que você olhe para todos os candidatos, conheça a vida de cada um, seja iluminado na sua escolha, conheça a sua história, o que essas pessoas já fizeram por Santa Catarina. É uma loucura nós imaginarmos que nós votamos igual e vamos ter alguma diferença ao final do pleito. Nós temos que, de fato, escolher, fazer novas escolhas. Nós temos um projeto para Santa Catarina de transparência, de integridade na gestão pública, de participação social, de combate à corrupção. Nós queremos valorizar a família, nós temos um resgate ético da administração pública. Eu peço o seu voto, humildemente, para presidente da República, Jair Bolsonaro, vote 17, para governador, comandante Moisés e Daniela Rainer, 17, e o senador do Bolsonaro, Lucas Esmeraldino, 177. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado pela atenção. Muito bem. Agora, Décio Lima, candidato do PT Trabalhadores. Bom, primeiro te agradecer ao SBT, Prisco, e também dizer que nós estamos saindo daqui, nesse momento, indo para o extremo oeste de Santa Catarina. Vou lá me encontrar com o meu vice, o Kiko, ex-prefeito de São Domingos, o Kiko Oliveira, a Ideli Salvati e o desembargador Lédio. Nós estamos correndo Santa Catarina numa grande caravana. Eu acho que a grande pergunta que o povo catarinense deve fazer no decorrer dessas eleições é se quer, primeiro, um governador igual ao Temer. Segundo, se quer efetivamente criar um processo de renovação ou continuar com isso tudo que está aí e que já se somam cerca de 16 anos de governança naquilo que ficou chamado de Tríplice Aliança. Eu penso que Santa Catarina quer renovar, quer inovar, quer fazer um governo humano e que proteja, sobretudo, o povo catarinense. Um grande abraço e vamos fazer a boa luta. Muito bem. Agora, Mauro Mariani, candidato do MDB. Olha, agradecer ao SBT a oportunidade de todos nós estarmos aqui, falar um pouco das nossas propostas, cumprimentar os candidatos pela participação, mas especialmente você, que teve paciência de nos ouvir, de nos assistir, que ainda tem a esperança que a política possa melhorar e resolver os problemas da nossa sociedade. Quero dizer que, a partir de hoje, nós vamos andar pelo Estado. O Napoleão Bernardes e eu, uma chapa que verdadeiramente significa uma virada de página na política catarinense. Uma chapa de gente comprometida, que conhece. Andamos todos os municípios de Santa Catarina, conhecemos a realidade e, certamente, vamos poder fazer um governo propositivo, um governo que entregue resultado, um governo que tenha foco no cidadão e não em si mesmo. Então, com todo respeito, agradeço bastante a sua assistência, conte conosco, lhe convido para ir para as redes sociais. Um grande abraço e muito obrigado. Muito bem. Agora, Gelson Merizio, do PSD. Eu quero ser governador para poder, de forma muito implacável, combater o crime organizado. Trazer mais 5 mil policiais para a ativa. Incrementar com policiais civis e com tecnologia as polícias militar e a polícia civil. Trazer um processo de desenvolvimento efetivo em todas as regiões. Equilibrar as oportunidades do nosso Estado. Fazer com que, com o enxugamento da máquina pública, nós tenhamos recursos para investir pesado em segurança pública, em saúde e em educação. Promover as reformas e as transformações que o Estado precisa para crescer e se desenvolver. Eu sou catarinense e aqui é trabalho. Por isso, juntos, vamos construir uma caminhada que nos permita dar a Santa Catarina e ao seu povo o que todos merecem. Um grande abraço e um bom dia a todos. Muito bem. Agora, para encerrar, Gessé Pereira, candidato do Patriota. Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço ao SBT, ao jornalista Prisco, agradeço a todos os candidatos que aqui vieram,
Agradeço o meu presidente do Patriotas, Ailson Barroso, Maurício Leal, o deputado Sérgio Godinho, que é o meu chefe, que agora está comigo, me ensinando, me orientando. Lenício Machado, PMBR, muito obrigado, querido. Sem ti, eu não tinha chegado onde cheguei. Também agradeço a todos os meus candidatos a deputados federais e estaduais. Peço o voto por 51 para deputado federal, estadual. Peço o seu voto 51 para presidente Daciolo. Também peço seu voto 33, Roberto Salum, para o Senado. Um homem de garra também. Agradeço a minha família que nesse momento está orando por mim e agradeço a todos vocês catarinenses. Eu sou a renovação. Sou presbítero da Assembleia de Deus, um homem de fé, um homem da família, um homem do povo que veio para mudar Santa Catarina e peço o seu voto. 51, Gessé Pereira. Muito bem, chegamos ao fim do debate. O SBT de Santa Catarina acredita que a cidadania se consolida pelo acesso à informação. Por isso, fomos a primeira emissora de televisão do Estado a permitir que os eleitores conhecessem as propostas desses 6 candidatos. Abrimos espaço no nosso jornalismo, deixando de levar a você, telespectador, nessa sexta-feira, o nosso principal telejornal, o SBT Meio-Dia. Mas temos certeza que valeu a pena. Todos os detalhes do debate você acompanha hoje à noite no SBT News, às 7h20. E a gente vai continuar agora ao vivo com os bastidores aqui nos estúdios pelo nosso Facebook, pilotado pelo companheiro Fernando Machado. Queremos agradecer também aos 6 candidatos e destacar e agradecer o apoio e empenho de uma equipe de 70 colaboradores dos setores técnica, jornalismo e administração, todos pilotados pelo diretor Gerson Cruz. Pela presença de todos e principalmente a você, pela audiência. Uma bela tarde, um belíssimo final de semana. SBT Eleições 2018.